Fala pessoal, espero que estejam todos bem. Nossa proposta para hoje é fazer um cálculo de recuperação em uma colônia de destilação e ver se tem algum mecanismo, alguma forma de nós fazermos esse cálculo, ter essa informação desse parâmetro, sem as vazões principais da coluna de destilação. Então, caso a gente não tenha vazões confiáveis, ou caso a gente queira confrontar com o método tradicional, é importante ter esse conhecimento, ter essa noção de que é possível desenvolver encontrar esse parâmetro por outros viés que não sejam os tradicionais. Então, aqui eu trouxe de forma ilustrativa uma coluna de destilação, que aqui é uma proposta de uma deetanizadora, no qual tem uma corrente aqui de carga que alimenta essa torre. Temos aqui a corrente de fundo perdão, a corrente de topo, e eu tenho aqui também a corrente de fundo, que são as correntes principais ali que vai fechar o meu volume de controle a nível máximo. Então, nessa coluna aqui em específico também eu tenho uma terceira fonte aqui que eu posso ter retirada de produto à medida que eu tenha uma pressurização. Então, tem um controle aqui de pressão muito específico aqui que bypassa o condensador, mandando essa fração de gás aqui para o header de etano. Mas é uma condição muito específica. Então, eu trouxe aqui só para poder ilustrar, lembrando que isso aqui é o TDPS, que é um software de código aberto, que vocês podem estar fazendo o download, fazendo a instalação e fazer algumas interações aí dinâmicas, entendendo aqui a fundo algumas malhas de controle, tá bom? Então vamos para a nossa tela de edição, no qual a gente vai desenvolver o nosso conteúdo proposto para hoje, tá? Então, antes de nós iniciarmos, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e compartilha com as pessoas de interesse comum, bem como fiquem abertos aí para poder estar colocando sugestões, críticas, comentários acerca do trabalho, se vocês já vivenciaram, já tiveram alguma relação sobre esse tema, ou se vocês já conheciam, se já conseguiram aplicar aí de forma prática o que a gente vai desenvolver aqui, tá bom? Então, basicamente, vamos começar a desmembrar aqui os cálculos que nós efetivamente precisamos fazer para conseguir fazer esse cálculo de recuperação. Então, em uma coluna de destilação com duas correntes de saída, basicamente a minha equação de balanço global ela é mais simples possível, né? Então, F representando a carga, F vai ser igual à vazão de destilado mais a vazão de fundo dessa coluna de destilação, tá? Essa aqui é a nossa equação 1, a equação de balanço global, que a gente vai usar ela em algum momento desse desmembramento aqui mais algébrico, né? A segunda equação que a gente vai puxar aqui é o balanço por componente. Então, toda vez que nós falarmos de x, aqui vai ser em relação à composição de um determinado componente em uma das correntes, tá? Então, o que acontece? Eu vou considerar aqui agora f de xf vai ser igual a dxd mais bxb, certo? O que essa equação 2 está querendo nos dizer? É basicamente que toda a vazão de um determinado componente que está saindo na carga, ela vai sair pelo topo e pelo fundo, tá? Desde que eu não tenha acúmulo ali no processo, que eu estou sendo uma condição estacionária e que eu não tenha nenhum tipo de reação química, que não é o previsto para uma coluna de destilação, visto que essa separação é de cunho físico. Então, eu tenho essa equação 2, que ela é a equação balanço por componente. E agora a gente vai escrever o método tradicional para se calcular a recuperação de um determinado componente. Então, toda vez que nós falamos de recuperação, é o quanto que eu estou conseguindo retirar um determinado componente pela corrente de topo, pela corrente de fundo. Então, eu posso fazer a recuperação tanto para um componente que está saindo pelo fundo, quanto pelo componente que está saindo pelo topo. Então, não é algo engessado que eu tenho que sempre fazer para uma corrente. Não, tudo vai depender do meu objetivo, do meu componente de interesse. O que tem o maior interesse pode estar saindo pelo fundo, como pode estar saindo pelo topo. Tudo vai depender das frações que estão alimentando, das vazões que estão alimentando o sistema, do projeto da coluna de destilação e de como foi disposto ali as volatilidades relativas daqueles componentes que está limitando a torre. Mas, por fins didáticos, hoje a gente vai considerar a recuperação para o componente que está saindo pelo topo. Então, a equação seria R igual a recuperação. Já vou considerar aqui já em condição percentual, tá? Então, vamos fazer R em percentual, a recuperação em percentual vai ser igual a D
xd dividido por f xf vezes 100%, tá? Essa aqui vai ser a nossa equação de número 3, certo? Então, basicamente, a gente vai querer encontrar essa equação aqui, de número 3, mas sem a presença dessas correntes aqui, a corrente D e a corrente F. Então, será que eu consigo calcular a recuperação sem essas informações? Então, tanto serve para quando eu tiver uma falha no instrumento ou não tem essa informação dentro daquele meu volume de controle, dentro daquele meu sistema, ou se eles não forem confiáveis. Então, é normal a gente ter um certo grau de instabilidade na indicação dos instrumentos de vazão, principalmente de placa de orifício, quando elas não são bem dimensionadas ou não estão bem localizadas ali num sistema que está com fluxo ali um pouco turbulento. Então, é viável nós termos essa possibilidade de fazer esse tipo de cálculo sem a presença dessas informações. Então, o que é que vai ser preciso? Vamos começar pela equação de número 2. Então, partindo dessa equação aqui de balanço por componente, eu vou ter f de xf é igual a dxd mais bxb, certo? Essa aqui é a nossa equação 2 e a gente vai desmembrar essa equação para chegar naquilo que a gente efetivamente quer. Então, seguindo com o nosso cálculo, quem é essa vazão de B? Então, considerando que o processo ele está numa condição estacionária de equilíbrio, esse B, para que o balanço ele seja fechado, ele tem que ser igual a tudo que está entrando na carga menos a vazão de destilado. Então, B vai ser igual a F menos D, que seria a nossa equação de número 1, lá o nosso balanço global. Então, já vou fazer essa substituição aqui e começar a fazer alguns traquejos matemáticos. Então, f de xf vai ser igual a dxd mais f menos d vezes xb, tá? Eu vou isolar agora, vou passar o termo que tem a vazão de destilado para o membro da esquerda, porque eu quero encontrar alguma coisa ali próximo de D sobre F, para ter mais ou menos a cara ali da equação de número 3. Então, isolando aqui, jogando o dxd para o lado esquerdo da nossa equação, a gente vai ter f de xf menos f menos d vezes xb, tá? Então, já começamos aqui a dar mais ou menos a cara que a gente quer. Qual o próximo passo agora? Colocar esse termo da direita em função de f, para eu conseguir passar esse f para o outro lado dividindo, e aí eu encontrar já algo ali em torno de d sobre f, para já começar a ter a cara ali da recuperação. Então, fazendo isso, o que é que nós vamos ter? Colocando f em evidência, vou abrir um colchete aqui, tá? xf menos, abre parênteses aqui, 1 menos d sobre f, tá? Vezes xb, e vou fechar aqui. Vou passar esse f para o lado de cá, e ele vai vir dividindo. Então, já vou ter uma relação ali de d sobre f, que é um dos nossos objetivos para hoje. Então, vou ter aqui d dividido por f vezes xd. Isso aqui vai ser igual a xf menos xb, tá? Mais d sobre f vezes xb, certo? Então, vou passar todos os termos comuns para um lado só para a gente começar a clarear aqui nossa equação. Então, eu teria d sobre f vezes xd menos d sobre f vezes xb, tá? E aqui eu teria xf menos xb, ok? Vou simplificar aqui o nosso membro da esquerda, então eu teria d sobre f vai ser igual a, perdão, vezes xd menos xb. Isso aqui vai ser igual a xf menos xb. Então, simplificando ainda mais, vou chegar aqui no que eu efetivamente quero, é fazer com que o df ele fique em evidência, né?
Então, vou ter xf menos xb vai ser igual a xd menos xb, certo? Feito isso aqui, já comecei a trazer e fazer com que essa equação ela tenha a cara que eu realmente quero. Então, agora eu vou lembrar da nossa equação de número 3, que ela diz o seguinte. Então, vindo para cá, a gente vai fazer uma substituiçãozinha aqui, relembrando a nossa equação 3. Recuperação, ela vai ser igual. Aqui eu vou tirar agora o percentual, depois a gente coloca ele no final, não tem problema nenhum. Dxd dividido por f de xf, tá? Vou pegar agora esse termo aqui que a gente acabou de encontrar, xf menos xb dividido por xd menos xb, e vou substituir aqui. E aí eu vou colocar a recuperação toda em função das nossas composições, tá? Então, o que é que a gente vai ter aqui agora? Xf menos xb vezes xd no numerador, e no denominador eu vou ter xd menos xb vezes xf, tá? Isso aqui vai ser igual a, fazendo aqui, abrindo esses termos aqui, fazendo a multiplicação de um termo por outro, eu vou ter xf vezes xd menos xb vezes xd. Isso aqui dividindo, eu vou ter na parte de baixo também, fazendo esse mesmo procedimento, xd vezes xf menos xb vezes xf. Então, o que é que a gente tem aqui agora? Observe que eu acabei escrevendo aqui contrário, xf vezes xd, embaixo xd vezes xf, mas a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu tenho o mesmo termo aqui e o mesmo termo aqui. Isso significa dizer que eu posso simplificar essa equação aqui para a gente, para poder ficar com menos termos e ficar mais palpável e com menos cálculos para fazer. Então, vamos colocar esse termo em evidência, tá? Nossa recuperação ela vai ser, vou colocar xd vezes xf, tá? Em evidência, eu teria 1 menos xb vezes xd dividido por xd vezes xf, tá? Se eu fizer a multiplicação aqui desse termo do xd vezes xf com o que está dentro do parênteses, eu vou retornar para essa condição aqui, tá? Para a parte de baixo agora, colocando em evidência xd vezes xf vezes 1 menos xb vezes xf dividido por xd vezes xf. Perfeito. Agora chegou efetivamente naquilo que a gente queria. Então, se eu estou com termos em evidência aqui e fazendo multiplicações em cima e embaixo, eu consigo fazer alguns cortes aqui para reduzir as nossas variáveis. Então, vou cortar esse termo com esse termo aqui e vou reduzir também os termos internos aqui. Então, eu tenho xd em cima, xd embaixo. E aqui eu tenho xf embaixo e xf em cima. Então, vou cortar também. Então, resumidamente, a nossa equação ela vai cair para 1 menos xb vezes xf, ou perdão, sobre xf, dividido por 1 menos xb dividido por xd, certo? E aí a gente chega na nossa equação aqui final de recuperação em função das composições. Então, vou calcular aqui a recuperação sem encontrar nenhuma, sem precisar de nenhuma vazão inerente àquele processo. Mas mais importante do que chegar nesse resultado é a gente efetivamente confirmar que esse método ele é validado. Então, vamos fazer aqui um cálculo agora de recuperação pelo método tradicional, utilizando as vazões aqui hipotéticas que eu vou considerar de um sistema, e em seguida a gente vai confrontar e ver se realmente está esses valores eles vão convergir, tá bom? Então, partindo aqui agora para a nossa
Vou propor aqui uma coluna de destilação, fazer aqui um desenho simples, tá? Sem muito rigor artístico aqui, né? Vazão, topo e fundo, tá? Então, sendo por fins teóricos aqui, vamos considerar a vazão igual a 100 toneladas hora. E aí eu vou propor aqui uma composição de um determinado componente. Vou considerar aqui o XA, XF, né, para manter a mesma notação que nós utilizamos antes, igual a 60%, que seria 0,6. Na corrente do destilado, eu vou querer sair com 50 toneladas hora e o XD igual a 90%, que seria 0,9, tá? Na corrente de fundo, eu teria que sair com 50 toneladas também para poder fechar esse balanço. E aí o XB, aí eu tenho que fazer o balanço para poder saber qual seria a composição do XB, né? Então, 60% de 100 toneladas, então significa dizer que esse componente está entrando com 60 toneladas hora na coluna. 90% de 50 a 45, né? Então, no topo está saindo 45 toneladas hora. Se eu estou entrando com 60 e saindo 45 no topo, sobra 15 toneladas para poder sair no fundo. Então, eu teria aqui 15 toneladas saindo no fundo. Aí eu vou fazer 15 dividido por 50, eu vou encontrar ali 0,3. Seria 30% da composição do fundo, é desse componente que a gente está calculando, tá? Então, em posse de todas essas informações aqui, agora a gente vai fazer o cálculo de recuperação e confrontar com o método sem a presença das vazões. Então, nossa equação principal lá, nossa equação de número 3, eu tenho que D vezes XD dividido por F vezes XF, tá? Multiplicado por 100, eu vou encontrar a recuperação do componente. Então, D é igual a 50 vezes a composição 0,9 dividido por F, que é 100, vezes 0,6. Então, aqui eu vou encontrar 45 dividido por 60, né? Isso aqui vai dar C 3 quartos, que vai ser 0,75 vezes 100. Isso aqui vai dar uma recuperação de 75%, tá? 75% pelos métodos tradicionais. Então, agora a gente vai confrontar lá com a nossa equação que nós encontramos, diante de todo aquele algebrismo que nós fizemos, e ver se realmente esse método ele é validado, tá? Então, o que foi que nós encontramos lá? R, ele é igual a 1 menos XB dividido por XF, dividido por 1 menos XB dividido por XD, certo? Foi isso mesmo? Isso, XB sobre XF, XB sobre XD. Então, trazendo agora as composições que nós fizemos aqui para esse processo, o que é que nós vamos ter aqui? Eu vou ter 1 menos, quem é XB? 0,3. Então, aqui eu teria 0,3 dividido por XF é 0,6, né? E a relação de baixo, eu vou ter 1 menos XB é 0,3 dividido por XD, que é 0,9. Então, na ausência de uma calculadora aqui, vamos tentar simplificar, que eu tenho uma relação aqui que um é o dobro do outro, né? Então, seria 1 menos 1 meio, né? Menos meio. E embaixo aqui seria 1 menos 1 terço, certo? Então, essa parte aqui de cima vai estar igual a meio, dividido por 4 terços, né? Não, perdão, 2 terços. Seria igual a 2 terços. Então, fazendo essa divisão aqui, eu vou ter que meio vezes 3 meios é igual a 3 quartos, né?
Então, logo de cara, a gente já viu que chegou na mesma condição. Isso aqui vai ser igual a 0,75 vezes 100. Eu vou ter que a recuperação ela é igual a 75%. Então, a gente efetivamente garante que esses métodos aqui, eles convergiram e que a nossa proposta ela é de fato válida. Ela é aceita quando a gente não tem uma medição confiável de vazão ou não tem essa informação disponível, a gente consegue fazer o cálculo de recuperação com as composições das correntes. Então, essas composições elas tendem a ser mais confiáveis porque elas vêm de cromatógrafos. Então, a composição daquela corrente ali ela vai ter uma confiabilidade muito maior do que a medição de vazão por uma placa de orifício. Então, ele fica com essas duas possibilidades. Ou confrontar com o método tradicional, que a gente utiliza essas vazões, ou na ausência de ter essas informações confiáveis ou não estão disponíveis por falha ou falta de calibração, a gente pode sim calcular e ter essa informação que é fundamental para a coluna de destilação, para a gente entender como é que está acontecendo ali o processo de destilação, se está dentro das suas capacidades, se está operando conforme o desejado, ou se cabe margem para fazer alguma otimização ali no processo de separação, tá bom? Bota aí nos comentários se vocês gostaram de descobrir esse novo método, se vocês já conheciam, se já aplicaram, se vocês costumam utilizar nos processos de vocês esse tipo de mecanismo, tá bom? Bem como também podem colocar aí sugestões para os próximos conteúdos que a gente vai estar coletando essas informações e estar gerando conteúdos aqui para estar disponibilizando nas plataformas, tá bom?